A CNN teve acesso ao processo que pediu a prisão desses envolvidos no plano do PCC para matar o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, e nele a gente consegue ver detalhes do plano. Por exemplo, a gente tem aí, o sucesso da Elis Franco, ela que teve acesso a essas informações, acreditando aqui ela no ar. Nesse processo constam, então, as trocas de mensagens com codinomes dados pelos envolvidos. A gente tem aí a imagem que vocês estão vendo no ar de um dos prints que aparece nessa investigação da Polícia Federal que a gente teve acesso, tá vendo? A gente já tinha ontem a informação de que o codinome do Sérgio Moro era Tóquio, tá aí para vocês entenderem, então, que ele aparece nessa mensagem aí, Moro Tóquio, então, sendo orientado, um dos participantes desse planejamento de ataque a autoridades envolvendo até o senador Sérgio Moro. Então, o print dessa mensagem em que especifica, sim, que Sérgio Moro era tratado por esse codinome. A gente vai mostrando para vocês, quando forem chegando mais detalhes dessa investigação. Elis Franco conseguiu para a gente aqui, CNN, em primeira mão, para vocês poderem acompanhar com a gente ao vivo. A gente tem os nossos analistas? Temos. A gente daqui a pouco vai ter uma outra entrevista importante, mas antes eu quero ouvir os meninos sobre o que a gente viu agora. Aos poucos, Yuri Pita, a gente vai conseguindo mais detalhes dessa operação, né? Estamos num trabalho de investigação intenso aqui na CNN para conseguir mais detalhes. O que te chama a atenção desse print que a gente acaba de mostrar, trazendo e confirmando, então, o codinome de Sérgio Moro como Tóquio para o PCC? Pois é, não, enfim, vai deixando aqui o material, né? Esse print é apenas um dos elementos que foram colhidos nessa investigação. E é importante lembrar, essa investigação começa com a atuação do GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que depois aciona a Polícia Federal, inclusive porque uma parte das lideranças do crime organizado está detida em presídios federais e que há uma necessidade de atuação em diversos estados. E aí o sucesso dessa ação coordenada, não foi preciso uma força-tarefa como defendeu o senador Sérgio Moro na posição dele, achando que ele acha que forças-tarefas são imprescindíveis para esse enfrentamento. Neste caso, não houve uma força-tarefa e a operação foi bem sucedida, embora o próprio promotor Lincoln Gaquia reconheça que esse tipo de ação bem coordenada entre diferentes esferas de investigação, diferentes órgãos de investigação, não é a regra, tende a ser a exceção. Há muitos problemas ainda de jurisdição, de quanto um Ministério Público de um estado consegue atuar em outros estados, o quanto se consegue fazer essa coordenação de forma produtiva. Nesse caso houve, e aí quando surge, né, um dos elementos que foram utilizados na investigação, registra diretamente uma referência ao ex-juiz, ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro, corrobora a versão ou corrobora a conclusão das investigações de que sim, Moro foi cogitado como um alvo, e aí há uma menção inclusive a essa possibilidade de sequestro, ou seja, de que sequestrar Moro ou integrantes da sua família poderia ser uma estratégia para o objetivo principal da organização criminosa, que é resgatar do presídio, resgatar do sistema penitenciário a sua principal liderança, que segue detida em regime de segurança máxima. Vamos voltar com o print, só para a gente trazer mais detalhes. Eu estou com ele em mãos agora, a gente pode contar um pouquinho melhor o que diz essa mensagem, né? Uma troca de mensagens, então, me parece, entre duas pessoas que são parte do PCC. E aí, uma delas pede, vou te mandar umas mensagens que são códigos para eu não esquecer e ter aí quando eu chegar. Então, não apaga. É importante para mim, ok, amor? Só para deixar aí no seu telefone. Tá bom, amor, diz essa resposta, né? Aí, tem os códigos. Olha só, MS México, Moro, Tóquio, sequestro, Flamengo, ação Fluminense. Aí a pessoa fala, tira print e guarda, pede para essa pessoa para a qual a mensagem está sendo destinada, então guardar esses códigos e fala, vou apagar aqui, porque
todo. Aqui, acredito, é isso, para todos, ok? Ok, ou seja, ele ia apagar aquela mensagem que apaga para todo mundo para não ficar registrado. Mas, claro, a Polícia Federal conseguiu ter acesso a essa e outras mensagens que dão cada vez mais a indicação do quão avançado, Leandro Rezende, estava esse planejamento para extorquir, para sequestrar e até para matar essas autoridades, dentre elas o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Falávamos da repercussão do que disse o presidente Lula, gente, mais cedo. Depois do seu ministro da Justiça ontem ter vindo a público para explicar que as informações que circulavam, principalmente propagadas pelos adversários políticos de Lula, de que ele teria ligação com esses ataques do PCC, eram ilações vis, né? Não prosperavam, não faziam nenhum sentido e era muito perverso a tentativa de fazer uma conexão entre o presidente Lula e os ataques que estavam sendo planejados pelo PCC. O que acontece hoje? O presidente Lula vai a público e, ao comentar o assunto, levanta a possibilidade ou a dúvida sobre o trabalho da Polícia Federal. Importante a gente trazer também para a nossa memória o que disse o Leandro Rezende agora há pouco. Houve um trabalho intenso de comunicação do governo no bastidor para justamente afastar Lula dessas ilações de que ele teria algum tipo de envolvimento com os ataques planejados pelo PCC e de que, pelo contrário, para dar voz ao que disse o seu ministro da Justiça, que a Polícia Federal de Lula, a Polícia Federal indicada pelo presidente Lula, agiu para proteger Sérgio Moro. Tentativa de comunicação essa que parece que deu certo ontem e que hoje, Leandro Rezende, vai por água abaixo. Tainá, houve uma tentativa de controle da pauta nesse sentido, né? De colocar ali a PF do Lula como responsável por salvar a vida do Moro. O Lula, com essa frase de hoje, coloca tudo em dúvida. A gente, agora há pouco, mostrou um print que está dentro da decisão da juíza Gabriela Hart, que foi a juíza que determinou a prisão desses integrantes do primeiro comando da capital que bolaram esse plano para sequestrar, eventualmente matar o ex-juiz e senador Sérgio Moro, né? É esse print que a gente estava tratando. Olhando um pouco essa decisão, tem ali algumas informações. Primeiro, quem é a juíza desse caso, né? A juíza é a Gabriela Hart, que é uma juíza federal que trabalhou, né, com o Sérgio Moro. A juíza, ela substituiu o Moro na Operação Lava Jato e ela que comandou essa operação. Ela chegou a ser responsável por uma das condenações do Lula também. É importante trazer esse componente, isso não invalida em nada a questão das ameaças que o senador sofreu, mas a gente precisa entender objetivamente de onde que está vindo esse print e do que a gente está tratando aqui. Há um conjunto de prints nessa decisão que a gente teve acesso, se não me engano, eu ouvi a Tainá falando que foi a nossa colega Elis Franco que teve acesso a essa decisão, salvo engano, mas foi a nossa colega que teve acesso a esse documento que traz um compilado gigantesco de prints, né, de mensagens trocadas por integrantes do PCC. Entre esses prints aparece um que leva a juíza a concluir na sua decisão que o PCC monitorou, por exemplo, o local de votação do Sérgio Moro no segundo turno da eleição presidencial de 2022. Foi encontrado um print de uma conversa, né, entre duas pessoas ali em que há um detalhamento de um local que seria conhecido como Clube Duque de Caxias, que é localizado numa determinada rua na cidade de Curitiba, com uma descrição grande dos acessos das câmeras do local, da segurança e das rotas de acesso. Essa grande descrição que está numa conversa de WhatsApp, está aí na tela, nosso Edu Petrelli já botou aí para a gente, essa longa descrição de como é esse Clube Duque de Caxias leva a juíza Gabriela Hart a concluir, né, que foi cogitada, palavras da decisão, foi cogitada alguma ação contra Sérgio Moro na data do segundo turno da eleição presidencial de 2022.
E aí ela menciona uma notícia de setembro de 2022, dizendo que o PCC estaria planejando ataques a autoridades durante as eleições. Então, essa já é uma segunda conversa, né, que mostra como ocorreu esse monitoramento da vida do juiz Sérgio Moro.